aqueles que adoram o Senhor, diz a sua palavra, em espírito e em verdade, com certeza esses alegram o coração de Deus, e Deus abençoa, Deus traz felicidade, Deus resolve nossas causas, porque Ele pode. Talvez você nessa noite pode estar pensando, poxa, mas a minha causa parece que não tem mais jeito, não tem esperança, não tem mais jeito de resolver este problema. Descanse no Senhor. Quero dizer para você nesta noite que não há nada que o nosso bom Deus, nosso poderoso Deus, não pode resolver. As lutas, as dificuldades, elas são como tempestades, não duram para sempre. Elas vêm, mas logo passam. Vamos adorar a Deus, seguirmos aqui falando com Deus, e eu tenho certeza que uma luz brilhará no seu lar, na sua vida, nesta noite. Aleluia. Quero já cumprimentar também aqui os nossos companheiros aqui de estúdio, nossos sonoplasta, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite. Meu amigo aqui, Tony Braz. Boa noite. Boa noite, Watson. Boa noite aos ouvintes da Rádio Guará FM. Boa noite aos ouvintes do YouTube, do Facebook. Boa noite aos amigos aqui, o Marcos, convidada. Sejam todos bem-vindos a mais um programa, A Luz para o Mundo. E é com você, Watson. Aleluia. É isso aí. Quero já cumprimentar também aqui meu companheiro aqui, radialista aqui comigo aqui. Hoje já é o parceirão aí, né? Está sempre comigo aqui, podendo me ajudar aqui. Boa noite, a paz do Senhor, irmão Marcos. Boa noite, evangelista Watson. Mais uma vez, está aqui com você, do seu lado, compartilhando esse momento de transmissão da Palavra de Deus. Muita alegria, muito obrigado pelo convite. E é uma honra renovada toda vez que nós estamos aqui compartilhando, né, esses momentos de fé. Amém. E é com muita alegria, claro, quero apresentar aqui a nossa convidada especial hoje, nossa irmã Valdênia, aqui da nossa igreja. Amém. Vai estar conosco, está conosco aqui hoje, logo mais vai estar aí também trazendo uma palavra. Boa noite, a paz do Senhor, irmã Valdênia. Boa noite a todos, a paz do Senhor. A mesa já está preparada, evangelista Watson. Amém. Já está preparada, evangelista Marcos. Amém. E também aos nossos amigos, Jorge e Tony, a paz do Senhor. E a todos vocês que estão nos acompanhando nos canais de transmissão. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, com muito prazer na minha alma, e dizer que o Senhor falará com certeza, poderosamente aos nossos corações, porque Ele vive e reina em nosso meio, em nossas vidas. Graças Verdade, a Deus. Aleluia. Amém. É isso mesmo. Vamos estar aqui fazendo agora uma oração já de agradecimento a Deus por mais esse dia, por mais este programa de hoje. E eu tenho certeza que hoje, novamente, Deus vai estar falando aos nossos corações. Pai, Deus amado, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, de todo o universo. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença para invocar o Teu santo nome, para glorificar o Teu santo nome. Toda honra, toda glória, toda adoração pertence a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, e agradecemos por tudo que Tu és, Senhor, por tudo que Tu já tem feito por nós, Senhor, por estar conosco, Senhor, aqui neste momento, estar também com nossos ouvintes. O Senhor é um Deus maravilhoso. Nós Te adoramos, Senhor. Fale com cada um nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações. Visita, Senhor, cada ouvinte, Senhor, que vai estar, Senhor, nessa noite conosco, Pai. Traga paz, traga esperança. Traga, Senhor, uma luz, Senhor, uma direção, Senhor, para aqueles que estão sem esperança, desanimados. Aqueles que estão afastados da Tua presença, não têm mais força para estar na Tua presença. Mas o Senhor é um Deus que levanta, é um Deus que opera na vida, Senhor, dos Teus filhos. E aqueles, Senhor, que não tem ainda o Senhor como Salvador, que o Senhor possa nesta noite também estar falando, estar abrindo o coração, estar convencendo através do Teu Espírito, através da Tua palavra, e trazendo para junto, Senhor, de Ti, Senhor. Tu és um Deus de misericórdia, e nós pedimos nesta noite misericórdia, Senhor, por nós, pela nossa nação, Senhor, por esses dias tão difíceis que estamos vivendo,
mas a nossa esperança está no Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, e toda honra, toda glória seja dada a Ti nesta noite, Senhor, com o programa Luz para o Mundo, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos estar ouvindo um louvor e em seguida estaremos de volta. Linda Páscoa do Senhor, vem do céu um resplendor, é Jesus que ressurgiu e da morte nos remiu. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Vem, festeja em gratidão esta Páscoa, vem cristão, pois que Cristo a todos traz vida eterna em glória e paz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia, proclamai que Jesus, a quem o Pai do sepulcro fez sair, veio o mundo redimir. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Não esperes, pecador, venha a Cristo Salvador. Ele a vida te conduz junto ao Pai na eterna luz. Aleluia, ressurgiu, meu Jesus me redimiu. Canto glória ao meu Senhor, que é meu Rei, meu Salvador. Aleluia! Você sabia que é possível ganhar Vocês devem ter percebido aí que estamos ainda num clima, ainda no espírito de Páscoa, porque Páscoa, irmão Marcos, irmão Valdênia, para nós é todos os dias, é Jesus todos os dias em nossas vidas, né? Ele é a nossa Páscoa. Então hoje vou estar tocando ainda alguns louvores aqui, voltado para a Páscoa. Estamos agora pós a Páscoa, né? Mas Jesus, Ele é eternamente presente em nossas vidas, é a nossa Páscoa. E com certeza são louvores que nos inspiram, ungidos, e vai estar falando também aos nossos corações, esses louvores que hoje vamos estar tocando aqui. No programa passado não foi possível passar todos, acho que são 3 ou 4, mas hoje vai ser possível. E já passo aqui a palavra para a nossa irmã Valdênia, está trazendo aquela palavra que eu digo que é de aquecimento já para os nossos corações, para daqui a pouco ouvir aquela palavra também com o irmão Marcos mais à frente. E deixa Deus falar ao seu coração, abre os teus ouvidos, ouça Deus, e você vai ver que a paz reinará na sua vida, no seu lar, onde você estiver. Amém. Graças a Deus. Salmo de número 40 nessa noite. Uma noite tão abençoada. A mesa está preparada. O Senhor já está visitando o teu lar, o meu lar. O Senhor já está visitando as tuas limitações, também as minhas. Deus, Ele é bom em todo tempo e Ele tem suas formas de trabalhar. Salmo de número 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. São muitas, Senhor. Versículo de número 5.
Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Versículo de número 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Versículos de números 12 e 13. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me pedem à vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, Senhor, em socorrermos. Então nós vemos aqui o cenário do salmista, aqui nesse instante, passando por uma dificuldade, passando por angústias, onde ele clama a Deus e ele afirma que espera confiantemente pelo Senhor. E nessa noite eu pergunto para você que está me ouvindo, você tem esperado confiantemente no Senhor? Existem momentos que são momentos de alegria, mas também temos momentos de dificuldades, e aqui neste salmo, o salmista está passando um momento de dificuldade. Quando ele afirma que o Senhor se inclinou para ele e ouviu aquele clamor. Então, irmãos, nós temos que orar, temos que clamar, temos que confiar nesse Deus vivo e poderoso. A nossa esperança está nele. Esse salmista está arrependido. Uma dificuldade, uma falha, nós somos pecadores. Mas nós temos que nos arrepender e deixar o pecado para que nós alcancemos de fato e verdade a misericórdia de Deus. Hoje nós temos um advogado que é Jesus Cristo, Aleluia. Senhor. E Ele está para nos perdoar. Quando nos arrependemos, Ele vem. E Ele nos perdoa. E Ele ainda nos purifica, diz a palavra do Senhor. E nesse Salmo de Davi, nós vemos Davi aqui arrependido, clamando, dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu estou envolvido num poço de lama. Aqui nós podemos ver o cenário de Davi, um cenário difícil, meus irmãos, mas ele reage, ele se posiciona e ele afirma: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Nós temos que confiar nesse Deus vivo. Ele é o Deus que faz maravilhas. Ele opera em nosso meio de uma forma gloriosa. E aqui ele espera, confia e ele se posiciona. Ele se posiciona, Davi se posiciona, o Senhor responde ele clama e ele diz: tantos males me cercam, tantas iniquidades que me impedem até de ver, de enxergar o que está acontecendo. E ele aqui no versículo de número 12, ele diz: e o meu coração se desfalece, e o meu coração perde o ânimo. Irmãos, aí a gente vê um cenário difícil quando o nosso coração, ele se entristece. Vira uma zona de perigo. É a hora que nós temos que buscar de Deus, clamar a Deus, pedir ao Espírito Santo, me orienta, porque aqui nós vemos o Senhor respondendo a oração, livrando Davi, não somente livrando, mas mudando a rota dele. A direção, nós temos que seguir a direção de Deus, e aqui a gente vê Davi se posicionando, a sua rota sendo mudada, e ele grato a esse Deus poderoso. Estou desanimado, vou buscar a Deus em oração, vou buscar a presença de Deus, vou ler a Bíblia Sagrada, vou orar junto com os irmãos, vou clamar pelo poder de Deus e o Espírito Santo. Ele vem e trabalha na minha vida e também trabalha na tua. O segredo está em esperar com confiança, porque a nossa esperança é o Senhor. É clamar sim, clamar com vontade, com verdade a esse Deus vivo que tem colocado um cântico novo em nossos lábios. E hoje muitos veem as nossas vidas e temem e confiam nesse Deus vivo, esse Deus poderoso. Então, a minha fala nesta noite, para finalizar, evangelista Vadson, confia. A palavra do Senhor diz que dias difíceis virão. Verdade. Nós estamos passando momentos difíceis no mundo.
O mundo que está sentenciado já. Mas nós temos Jesus Cristo, o Senhor, nas nossas vidas. Que nos direciona, que muda a rota. Que quando pensamos em desanimar, Ele vem com a força do seu poder. E a sua palavra gloriosa que nos liberta. Que nós estamos vencendo cada dia com Cristo, a luz do mundo. Receba essa palavra com amor, com gratidão a Deus, porque aqui nós vemos o salmista grato a Deus pelo livramento, porque o Senhor Jesus, Ele é quem nos livra, Ele é quem nos salva, Ele é quem nos cura. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças Palavra a Deus. Abençoada. Creio que Deus já está te trazendo uma direção, um alívio nessa primeira palavra do programa. Daqui a pouco teremos a palavra com o irmão Marcos. Quão bom é poder falar com Deus. Já imaginou a sua vida, nossas vidas sem Deus? O mundo está indo para uma direção totalmente oposta à direção de Deus. Pense nisso. A nossa esperança está no Senhor. A vida está nele. E aqueles que estão em Cristo geram em nós vida. Mas não somente uma vida passageira, terrena, mas uma vida eterna. Que Jesus possa nesta noite estar entrando no coração de cada ouvinte, nos nossos corações, nos dando graça, nos dando ânimo, esperança. Tudo passará um dia. As nossas vidas não é permanente aqui. Pense nisso. E aqueles que têm Cristo, diz a sua palavra, que terá uma morada eterna, será salvos. E aqueles que não têm, também têm uma morada eterna. Difícil, às vezes, até falar essa palavra, mas está escrita a palavra de Deus, eu preciso falar, é o inferno. Sofrimento eterno. Ah, mas eu não acredito. Não... Acreditando ou não, só há dois caminhos para o homem. Salvação, vida e descanso eterno, ou tribulação, sofrimento eterno. Só tem esses dois caminhos. E o caminho que leva à salvação é o caminho de Deus, é o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 14, 6, diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus encha a tua vida de esperança, de vida, porque Ele é vida. Onde Ele está, a vida, a esperança, a resposta. Aleluia. Vamos ouvir mais um louvor e logo em seguida estaremos de volta. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Oh, como eu teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também
um gozo infindo ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. O meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio em um Cristo vencido, cheio de amargura e semblantes de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio em um Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Veia Jesus como Ele é. Oh, aleluia, eu verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, glória, aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aqueles que têm Glória fé, a Deus. crê neste Cristo, o verá Ele face a face, como Ele é. Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é a única vitória para um ser humano, porque tudo terminará sobre o poder dEle. Todo o poder foi lhe dado a Ele no céu e na terra. E felizes são aqueles que têm esse Jesus, que têm esse Cristo. Quem tem Jesus não se preocupa com o amanhã. Claro que nós somos humanos, temos as nossas preocupações, mas eu digo aquela preocupação de tirarmos o sono, de ficarmos atribulados ou às vezes sem esperança. Quem tem Jesus sempre tem esperança, porque Ele é esperança. Nós sabemos que um dia vamos morar com Ele. Aleluia. Aqueles que têm Cristo sabem disso. E quem não tem, procure Jesus. Procure esta verdade. Procure o caminho que leva ao céu. Aleluia. Em Brasília, 20 horas e 27 minutos. Eu queria agora, antes de cumprimentar aqui os nossos internautas, nossos ouvintes, fazer aqui uma observação, aqui trazer uma observação do programa passado. Eu falei sobre a Páscoa e trouxe ali, uma rápida palavra, não foi, porque foi meia hora, irmão Marcos. Queria falar em 15 minutos. E fiquei empolgado ali, falei até além, porque a gente quer contar, o contexto todo, a história toda, e a hora passa, a gente não percebe, e eu tentando ali ajustar, resumir, para chegar onde eu queria, que é a Páscoa, Cristo, nossa Páscoa hoje. E aí, quando chegou ali em José, o José do Egito, aquele que teve os sonhos, e foram depois revelados esses sonhos, eu vou adiantar aqui, é só observação. Enfim, eu disse que José, ele sonhou
na prisão. E ele não sonhou na prisão. Foi eu aqui querendo adiantar aqui, né, a mensagem e acabei falando, né, coisas que não, né, não condiz. Eu imagino que todos entenderam. Mas na realidade, José, ele ouviu os sonhos do chefe de padeiro e chefe copeiro. Esse teve sonho e trouxeram a José. José revelou esses sonhos. Um, né, voltou para Faraó, servia a Faraó, o outro foi decapitado, foi degolado, morreu. E aí esqueceram de José. José falou, olha, falou para o copeiro, quando voltar a Faraó, lembre de mim. E o copeiro esqueceu e passados 2 anos depois, Faraó, aí sim, Faraó teve um sonho, e aí mandou chamar José. E resumindo aqui, foram os sonhos, né, das 7 vacas gordas e as 7 vacas feias, magras, que engoliram as gordas. E outro sonho foi 7 espigas mirradas, num só, num só pé, né, imagino que seja milho ou trigo, não sei, mas foram 7 espigas gordas, bem viçosas, e 7 espigas mirradas. E essas 7 espigas, né, devoraram as 7 espigas boas, saudáveis. E aí José foi, né, revelou o sonho, né, que era 7 anos de bonança e 7 anos de fome. É aqui que eu queria trazer essa observação aí. Se todos que tiveram no passado estiver aqui hoje, vai estar entendendo. E às vezes acontece isso, né? Não é bom, mas é isso que eu queria trazer, né, essa observação. E vamos ouvir mais um louvor e logo em seguida, aí sim, estaremos de volta. Tony, segura só um pouquinho aí, só um instantinho aí. Eu quero rapidamente aqui passar aqui um número de telefone parecido com o programa passado. E aquele que ligar aqui no programa Luz para o Mundo, agora nós temos um número nosso, oficial nosso, que é o 619 91 19 40 09. Aquele que ligar aqui neste número vai receber uma caneca dessa aqui, ó. Tá um pouquinho longe aqui da câmera aqui, né? Mas dá para você uma caneca de qualidade, aqui com a marca nossa aqui, Luz para o Mundo, recheada. Aí o recheio fica na sua imaginação. Então você que ligar aqui vai receber esse brinde. A gente vai levar até você essa caneca. Se for fora de Brasília, a gente vai ver uma possibilidade de mandar pelos correios. De qualquer forma, a gente vai, né, levar até você. Então, repetindo, 619 91 19 40 09. A partir de agora, até às 21 horas, você vai poder estar sendo contemplado com esse brinde, se você ligar aqui. Ok? Principalmente agora quando eu voltar, que é aquele momento que nós vamos estar aqui interagindo com vocês, aquele bloco que nós vamos estar interagindo, falando com você. Aí depois que passar essa meia hora, aí a gente não atende mais, que aí vai ver a palavra. Então, dentro dessa meia hora, aquele que ligar vai receber essa caneca. Agora sim, Tony. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés
esperando o milagre conseguir, e com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Aleluia! É isso, nosso Senhor, como cordeiro, morreu por nós. Interessante que nós hoje somos as suas ovelhas e Ele é o nosso pastor. Esse é o nosso Deus poderoso, faz coisas que às vezes a gente nem entende, mas o Espírito Santo de Deus sempre nos dará a compreensão e nos mostrará a direção. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Eu quero agora já estar aqui apresentando saudando aqui alguns irmãos e alguns ouvintes aí, internautas que já estão aqui ao vivo. Mas antes eu quero começar aqui lá pela nossa igreja. Quero saudar ali o nosso pastor, Darnival Lopes, pastor Samuel, também o pastor Josian, todos esses pastores que eu citei, as suas famílias. Aquele abraço para todos. Que a graça do Senhor esteja com todos aí nessa noite de hoje. Saudar aí todos os pastores ali, corpo de pastores, obreiros da nossa igreja, departamentos, líderes, cada membro ali que possa estar participando agora ao vivo ou não, pode ser que depois venha assistir o programa. É bom que fica lá, né, no YouTube ali no canal, você pode entrar aí. E esse é o canal oficial da nossa igreja, onde você recebe aí este programa, pode participar desse programa ao vivo depois
e também mensagens abençoadas ali, né, neste canal, através ali, né, de homens de Deus ali da nossa igreja. As orações também às congregações, todas as congregações aí, pastores, irmãos aí de congregações aqui no entorno, em Brasília, fora de Brasília, pelo mundo afora. Este programa não tem fronteiras, sempre digo isso aqui, né? Ele vai pelo mundo afora aí, né, no exterior, aonde estiver na internet, está chegando ali a luz para o mundo. Aleluia. E eu quero também saudar a minha família, toda a minha família ali, minha esposa, meus filhos, beijo, família, minha família ali em Vianópolis, minha mãe, Terezinha, Vanusa, meus sobrinhos, Vânia, em Anápolis, meu cunhado Elismar, sobrinhos, saudações, o Wilson, meu irmão Wilson aqui em Valparaíso, abraço meu irmão, Deus abençoe. E agora eu quero falar um pouquinho aqui sobre aqueles que estão aqui ao vivo aqui. Temos aqui, primeiro aqui hoje a minha esposa, a Noemi, ela está na faculdade, mas de vez em quando ela arruma um tempinho lá e participa também. A Noemi Viana, minha esposa, está dizendo: a paz do Senhor Jesus. Alexandre da Silva Alves, a paz do Senhor. Está dizendo também aqui, eu não sei se é o pastor Alexandre da 38K, mas abraço, irmão Alexandre, Deus abençoe o senhor e a sua família. Temos também aqui ainda o Alexandre da Silva Alves, glória a Deus. Milena Brasil, está dizendo aqui: a paz do Senhor, Milena, abraço, bons estudos para vocês aí, para você, para Noemi. Milena Brasil é uma da nossa equipe, somos 4, né? Irmã Milena, irmão Marcos, está aqui comigo, o pastor Júnior e o irmão Paulo Santos, a equipe aí abençoada. E temos também aqui o Lucas Macedo, está dizendo: a paz do Senhor Jesus, amém, abraço Lucas. Alexandre da Silva Alves, agora ele colocou aqui, ó, amém, 38K, então a minha imaginação estava certa, é o pastor Alexandre que dá 38K no nosso ministério, ele é pastor ali na 38K, vizinho nosso aí, né, do nosso ministério, do nosso campo, melhor dizendo. Abraço, meu querido pastor, em breve estarei convidando o senhor novamente aqui, já esteve com a gente uma vez, foi bênção e, né, em breve estará voltando, com certeza. Abraço para toda a igreja aí, né, do Conjunto K, os irmãos, pastores, obreiros, todos os irmãos aí, se sinta aí abraçado aí pelo programa Luz para o Mundo. Temos aqui também a Rose Dru, a irmã Rose, claro, Rose, né? Eu até anotei aqui, está aqui, ó, Rose, irmã Rose, e ela está ali também na recepção ali, ouvindo ali, tem um rádio ali, ela também ouve lá pelo rádio, pelo celular. Abraço, irmã Rose, a senhora é sempre muito bem-vinda, né? A esposa do nosso irmão Marco aqui, está sempre aqui, né, com ele quando ele vem, nos servindo aqui a água. Já é da equipe, irmão Marcos. Eu já coloco ela como da equipe. Já entrou na equipe, não tem jeito, né? Já é da equipe. Glória a Deus. Somos todos uma equipe, né? Glória a Deus. Todos aqui, né? Os irmãos, uma equipe que vai morar no céu, né? Que serve a Jesus, é isso. Glória a Deus. Temos também aqui o Benilson Santos, um amigo. Abraço, Benilson. Hoje tem bastante pessoas aqui. A Noemi dizendo que amém. Thelma Jocelino Moreira está dizendo glória a Deus. Thelma, irmã Thelma, a senhora é de onde? Da nossa igreja? Se for, me perdoe, porque é muita gente, e eu estava até comentando com o irmão Marcos. Irmão Marcos, você conhece a irmã Thelma? A Thelma? E aí a irmã Valdena também não lembra, não sabe. Depois manda aí pra gente aí de onde você é. Se está em Brasília, é aqui da nossa igreja, para a gente saber quem é. Eu estou muito feliz, viu, por você estar aqui conosco todas as quartas-feiras. Tem percebido que você está aqui participando com a gente. Está sendo abençoada. Porque quem ouve a palavra de Deus, quem participa daquilo que vem de Deus, né, é abençoado. E este programa, ele sobe aos céus e chega até você. Nós estamos a semana toda orando, a equipe orando, por cada ouvinte tem feito isso, creio que a equipe também, pela sua vida, e Deus está operando. Deixa eu parar por aqui, que senão, né, eu não deixo os nossos companheiros aqui falar. Vou passar para a irmã Valdênia e depois o irmão Marcos. Então, eu quero deixar também aqui o meu agradecimento, porque no programa passado eu liguei aqui, você que ainda não ligou, 991-19-4009, caneca está aqui à sua disposição. Eu recebi a minha, não perdi tempo, porque eu estou aqui sempre nas quartas-feiras, juntamente com os meus irmãos aqui, para ouvir a palavra, para ministrar
né, e determinar as bênçãos sobre a vida da Igreja do Senhor na face da terra e de você também que ainda, porventura, não tem a Jesus Cristo como Salvador. A hora é hoje, o dia é hoje, não perca tempo. Um dia eu entreguei a minha vida para o Senhor, hoje eu confio nele e ele tem feito grandes maravilhas. Liga aqui, a caneca está te esperando. E quero também saudar, né, minha família, meu marido, Ariovan, um beijo. E meus filhos Caleb e Tiago, também minhas irmãs Terezinha, Elodie, Vilani, é uma turma abençoada de Jesus. Meu irmão Rogério, com a minha cunhada Angélica, dizer que amo todos vocês. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Pastor Dernival, missionária Angélica, pastor Samuel e Rejane também, a paz do Senhor Jesus. E a minha amiga Milena, né? Milena tem sido uma bênção nas nossas vidas. Deus tem agido poderosamente na vida dela e vai fazer muito mais com certeza. Quero também aqui agradecer por esse momento maravilhoso na presença do Senhor, dizer que meu coração está muito alegre de estar aqui com você nos canais de transmissão, recebendo essa palavra gloriosa. Jesus cura, salva e liberta e batiza com o Espírito Santo. Amém, maravilha. Pode ficar à vontade, irmão Marcos. Mais uma vez, boa noite aos queridos amigos e ouvintes que escolheram passar essa 1h30 de quarta-feira na presença do Senhor, para ouvirem do Senhor, para serem abençoados pelo Senhor. Então, queria deixar o meu abraço, o meu carinho, primeiramente para minha querida esposa Rosinha, um beijo grande para ela, que sempre me acompanha nas quartas-feiras em que estamos aqui ministrando, para as pessoas da minha família, para a dona Helena, minha sogra, Ana, Cleverson, Jéssica, Juliano, para minha irmã que não vive aqui no Brasil, juntamente com meu cunhado, minha irmã Daniele, meu cunhado Fernando, que devem estar ouvindo também esse programa nessa hora. Que Deus abençoe vocês, que Deus estenda sobre vocês a sua mão a cada dia, dando o discernimento necessário para que vocês tomem as decisões corretas numa terra distante. E da nossa igreja, os pastores, os evangelistas, todos aqueles que de alguma forma estão envolvidos em algum cargo ministerial na igreja, que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça prosperar e resplandecer. Amém. Amém, maravilha, glória a Deus. Eu quero deixar um abraço lá para Curitiba, dona Sueli, ali a mãe da Milena, Brasil. Abraço aí para a senhora, dona Sueli, para todos da família aí, saudações para todos, que Deus os abençoe. Também quero deixar aqui um abraço para a irmã Jane e o seu esposo Martins, eu às vezes eu confundo aqui, acho que é isso mesmo. Fábio Martins, pronto, agora veio aqui na mente. Lá na Espanha, é um casal abençoado, está ali morando na Espanha. O Adriel, o filho também, que está ali com eles, está ali, né, já tem 3 anos aí, o Adriel foi agora há pouco, tem passado por lutas ali, mas Deus está operando maravilhas. Espero que o nosso irmão já está curado, né, estava passando por um momento de saúde, ruim, né, na saúde. Vamos daqui a pouco estar orando. Abraço a todos aí. E quero também deixar aqui um abraço, saudações aqui para um casal que eu conheci agora essa semana, inclusive vai ser meus inquilinos. Estava falando com eles hoje no carro, fomos no cartório fazer um contrato e falando as coisas de Deus para eles, da nossa igreja, do programa Luz para o Mundo. E eles ficaram bastante comovidos e dizendo que tem, né, desejo de voltar para o Senhor, estão afastados, né, e não está encontrando força, que é o Daniel e a Ana Paula. Deus vai dar força para vocês. Ele é a força. Amém. Aonde não há força, porque nós realmente não temos, amém, nós chegamos às vezes a um ponto de não ter força mesmo, mas Ele é a nossa força, amém, e Ele vai estar fortalecendo você, Ana Paula, você, Daniel, e vocês em breve estarão nos braços do Senhor novamente. Deus está sempre com os braços abertos, esperando, né? E não espere para amanhã. Claro que Deus dá a força e nós é quem, né, tomamos a iniciativa
e o mais Deus fará. E eu creio que Deus vai restaurar a fé de vocês, a força de vocês, e em breve vocês estão de volta na casa do Pai. É como o filho pródigo, né? Saiu, mas se arrependeu e voltou. A melhor escolha que a gente faz é estar na presença de Deus. Passar o que tiver que passar, mas com Deus. Como eu sempre digo aqui, tudo passa. Mas aqueles que passam com o Senhor recebem a sua recompensa, receberá a sua recompensa aqui e ainda fora daqui, que a maior vitória nossa é estar com Jesus, é morar com Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão no Senhor, eu sempre digo isso. Se você está no Senhor, se você já foi e hoje se sente afastado, não se preocupe, Ele vai trazer você de volta. Descanse nele. Vamos ouvir mais um louvor e em seguida vamos estar de volta com aquele período de oração. Ô, Watson, aproveitar aqui também, mandar um alô aqui para Diceia Correia, que ela está falando aqui que ela está participando direto de Goiânia. Amém, a irmã de Sé da nossa igreja ali, ela está no Face, no Facebook. Ah, muito bom. Mandando um abraço também para a esposa que está também ouvindo na página Guará FM, o Denilson, o Edmilson e também a Clara e a Ana Laura também estão ouvindo. Aí, né? Pelo aplicativo. Que me informaram aqui, né? Que estão ouvindo de lá. Que benção. Só que não estão digitando mensagem nem nada, mas estão ouvindo. Estão ouvindo. Tem muitos ouvintes aí, né, pela rádio, né? Isso, então, e o pessoal também que está em casa, ouvindo aí pelo 98,9 MHz, pelo nosso site, guarafm.com.br, e também o pessoal aí que ainda não baixou o aplicativo, é só ir na Play Store e baixar aí o aplicativo da Rádio Guará FM e ouvir também pelo nosso aplicativo. Então dá tempo ainda para você que está do outro lado aí. Isso. Também, o Watson, vamos ver agora um louvor, né? Segura só um pouquinho aí, Tony. Vou aproveitar aqui o momento aqui. Eu ia deixar mais pro finalzinho, mas vou aproveitar aqui o momento. Eu quero deixar também um forte abraço, e já também está falando aqui do programa Interagindo com Cristo, aos sábados. Ali, né, abraço ali ao nosso amigo ali, o pastor Valtemir Ferreira, toda a sua família, a pastora Ideran, ali o Pablo ali, o Jean Pablo, né, que está ali nos Estados Unidos, que é filho da família. Tem também ali o Alain Pierre, toda a família, Cibele, Anabelle, já faz parte, né, posso dizer, da minha família, essa família aqui da rádio, e a família, né, também lá em casa, eles estão sempre lá, indo lá em casa, eu lá, é uma família assim, que a gente tem assim, como no coração já, né, há algum tempo. Também nosso amigo também, meu amigo, pastor Odair Oliveira, esses dois pastores aí que eu citei aqui, Valtemir Ferreira, pastor Valtemir Ferreira, não é Ferreira não, Ferreira é Ferreira, né? Ferreira, mas eu misturo aqui os dois, o nome dos dois é parecido, Ferreira e Oliveira. Agora sim, esses dois amigos aí, pastores, eles estão aqui todos os sábados no programa Interagindo com Cristo, que é uma bênção. Não perca, a irmã Valdênia que eu digo, né? Participou muito tempo aí, não sei se ainda estão participando. É uma bênção. Quem não participa está perdendo. Venha participar, venha ouvir, venha receber de Deus essa porção gloriosa. Eu, evangelista Watson, estou ligadinha, estou em conexão. Aleluia. E nós temos que estar em conexão com Deus. Verdade. Independente das intempéries da vida, nós temos que estar firmes no caminho do Senhor. É verdade. Para que então as bênçãos cheguem e venham de forma gloriosa para nós. É isso mesmo. Quem está conectado com as coisas de Deus está desconectado com o mundo. Sim. E mais perto de Deus, Sim. né? Então é isso. Faz bem. Ela é participante aí do programa Interagindo com Cristo. Eu participo também, sempre que posso. Estou ali ouvindo. Participei aqui com os nossos amigos aí, né? Os pastores. Valtemir, pastor daí. E qualquer outro momento eu vou estar aqui com eles também participando. E é bênção, é um programa abençoado. Você vai ser abençoado ouvindo este programa Interagindo com Cristo todos os sábados às 9 horas. Agora sim, vamos ouvir um louvor e em seguida estaremos de volta. Guará FM. Esperavam, o noivo aguardavam a sua chegada.
pessoas estavam, mas somente 5 azeite levavam. Tardando o esposo e todas aquelas 10 virgens vieram dormir. De repente ouviu-se um clamor, dizendo: desperta, o noivo vem aí. Prepara a igreja querida, Jesus está vindo a noiva buscar. O tempo do fim está próximo, está se cumprindo o que na Bíblia está. No abrir e fechar de olhos, o céu vai se abrir, a trombeta tocar. Então seremos arrebatados e juntos com Cristo iremos morar. Não sejam como as virgens loucas que não tinham reserva em suas vasilhas. Desperta enquanto ainda é tempo, a porta da graça aberta está. Abra o seu coração e deixa o Espírito Santo operar, vigiando sempre em oração. Será muito triste para quem fica. Prepara a igreja querida, Jesus está vindo a noiva buscar. O tempo do fim está próximo, está se cumprindo o que na Bíblia está. No abrir e fechar de olhos, o céu vai se abrir, a trombeta tocar. Então seremos arrebatados e juntos com Cristo iremos morar. Desperta, ó igreja querida, Jesus está vindo a noiva buscar. O tempo do fim está próximo, está se cumprindo o que na Bíblia está. No abrir e fechar de olhos, o céu vai se abrir, a trombeta tocar. Então seremos arrebatados e juntos com Cristo iremos morar. Então seremos arrebatados e juntos com Cristo iremos morar. Momento de oração. Se prepare, abre o teu coração. Vamos juntos falar com Deus e um milagre pode chegar até você. Senhor, nesse momento nós queremos colocar cada família diante do teu altar. Famílias que estão passando dificuldades, que estão angustiadas, que precisam do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro agora a paz sobre as famílias, Senhor. A salvação, a tua cura, a tua libertação dentro dos lares, nos pais, nos filhos, Senhor. Visita, Senhor, cada descendência nessa hora e derrama as tuas bênçãos sem medida. Também coloco diante da tua presença os enfermos, Senhor Jesus Cristo. E assim como o Senhor me curou um dia, ó Deus, diagnóstico precoce de câncer de mama, o Senhor me curou. Eu peço a Ti nessa hora, cure, Senhor, os enfermos, visita cada um. Aqueles que estão acamados, que estão nos hospitais, Espírito Santo de Deus, sopra vida, vida, Senhor. Assim como o Senhor sopraste vida naqueles ossos secos ali com o profeta Ezequiel, quando o Senhor dá a ordem para que ele profetize vida sobre aqueles ossos sequíssimos, eu te peço em nome de Jesus, que haja cura sobre as vidas e que sejam gerados, Espírito de Deus, testemunhos gloriosos para a glória do Teu santo nome, meu Deus. Recebe o nosso clamor, o nosso grito de socorro nesta hora. Em nome de Jesus nós te adoramos e te louvamos. Amém, Pai Senhor. amado, ainda colocamos na tua presença, Senhor, pastor Chavante, que está, Senhor, também passando por um período, Senhor, difícil na saúde. O Senhor vem estar, Senhor, operando, Pai, milagre na vida dele. Ele que está preparando para 2 cirurgias.
Que o Senhor venha, Pai, já preparar tudo para que tudo venha correr bem, Senhor, com as suas cirurgias. Eu sei que o Senhor pode, Pai, sem nenhum bisturi, sem nenhuma tesoura, apenas com a palavra do Senhor, o Senhor operar ali e fazer um milagre, Senhor. Nós cremos, Senhor. Coloca a Tua presença o pastor Chavante, Pai. Coloca a Tua presença, Pai, nossos irmãos ali da nossa igreja, Pai, que também estão enfermos, Senhor, já com saúde, com enfermidades, Senhor, prolongadas, Senhor, profundas. Que o Senhor venha trazer um refrigério, Senhor, venha estar presente, Pai. E se o Senhor quiser, Pai, faz um milagre. Eu sei que o Senhor pode, nós sabemos que o Senhor tem o poder, Pai. E é a Ti que nós clamamos, tem misericórdia. Visita, Pai, esses irmãos da nossa igreja, trazendo saúde para a vida deles. A minha irmã ali em Anápolis, meu cunhado também está encamado. O Senhor venha trazer saúde, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, abençoe este programa, Luz para o Mundo. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem falado e estará falando aqui, Senhor, com muitos, Senhor, porque a Tua palavra está se cumprindo. A Tua palavra está chegando nos quatro cantos da terra, nos confins da terra. E nós te louvamos por isso, Senhor, por estarmos cumprindo, Pai, a Tua chamada, o Teu propósito. Seja conosco, Pai, neste programa Luz para o Mundo. Nos ajude, nos dê a direção, Senhor. Eu repreendo todo mal, toda inveja, tudo aquilo que vier contra nossas vidas, caia por terra, em nome de Jesus. Tudo aquilo que for contrário, Senhor, ao programa Luz para o Mundo, vai se desfazendo, Pai, toda obra maligna, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Vamos ouvir mais um louvor e logo em seguida estaremos de volta. Guará FM. Muito em breve vou deixar esta terra. Vou para um lugar que Jesus foi preparar para mim. Lugar é este que só entra os lavados, que por Cristo foi comprado por seu sangue carmesim. Linda cidade, lindo lugar. O que eu mais quero é ir pra lá. Ali não há pranto, tristeza e nem dor. Juntos gozaremos com o Senhor. Santa cidade que está me esperando. Qualquer momento eu vou mudar pra lá. Porque o rapto já está se aproximando. Vou dar adeus a este mundo para nunca mais voltar. Linda cidade, lindo lugar. O que eu mais quero é ir pra lá.
chegamos o momento da palavra. Que Deus fale conosco neste momento. Queridos amigos e ouvintes, mais uma vez, paz do Senhor, muito boa noite. Agradeço essa oportunidade ímpar de estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês que ouvem pelas redes sociais, pelo aplicativo da rádio, a palavra de Deus. Toda vez que você abre a Bíblia, fique certo de que Deus está falando. Muitas vezes a gente não está com o coração aberto para entender o que Deus está falando, mas o fato é que Deus está falando toda vez que a Bíblia é aberta. Porque quando a Bíblia é aberta, aparece o poder daquela palavra que é dita lá em Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então essa é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e toda vez que ela é aberta, ela está de alguma forma falando ao seu coração. Tenha certeza disso. Então eu escolhi para nossa breve meditação de hoje o trecho que se encontra em Marcos 8, dos versículos 22 a 25. Queria que você notasse que esse relato, esse episódio da vida de Jesus, ele não é relatado em nenhum dos outros evangelhos. Ele é exclusivo do Evangelho de Marcos. Então ele diz o seguinte: então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porém como árvores os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Então a gente sabe, né, que de todos os sentidos que nós temos, visão, audição, olfato, paladar, a visão provavelmente é o mais importante, é o que nos transfere a maior quantidade de informações em relação ao nosso ambiente. Então uma pessoa que tem dificuldades, tem deficiência visual, ela sofre muito porque ela não tem acesso a informações de profundidade, de cor, de proximidade, né, de pessoas ou de perigos que possam estar vindo para ela. E o maior problema que as pessoas com deficiência visual enfrentam, você pode ver isso nos dias de hoje, é a questão da mobilidade, da locomoção. Então isso você sabe claramente, uma pessoa que anda por um local ermo, local escuro, que não tem algum tipo de apoio humano, ou então que tenta atravessar uma rua sem algum tipo de sinalização sonora, ou então a pessoa que anda numa estrada, num caminho, numa calçada irregular, tem uma dificuldade muito grande, a vida dela se torna realmente muito difícil. Agora você imagina, isso hoje, isso no século 21, você presencia isso claramente hoje. Mas você imagina numa época como aquela, uma época de Jesus, em que não existia a preocupação com o apoio social ao deficiente, quantas vezes essa dificuldade era multiplicada. Então vamos voltar aqui ao nosso trecho que acabamos de ler. A gente vê aqui uma sequência. A primeira coisa que é dito aqui é que alguém trouxe esse cego para perto de Jesus. A segunda coisa que é dita é que eles lhe rogaram ao Senhor Jesus que fizesse alguma coisa por aquele homem. Então rogar, pedir insistentemente, mas pedir com humildade.
Então eles não se aproximaram do Senhor Jesus determinando, ou falando, ou exigindo que ele fizesse alguma coisa. Mas eles se aproximaram do Senhor Jesus com humildade. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, porém ele dá graça aos humildes. E no Salmo 138, no versículo 6, existe um versículo que diz que o Senhor é excelso, é grandioso, ele é excelso. Contudo, ele atenta para os humildes, e que os soberbos ele os conhece de longe. Essa mesma palavra é dita lá em Provérbios, quando ele fala que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Então esse foi o segundo ponto, eles se aproximaram com uma atitude de humildade do Senhor Jesus. Meu querido ouvinte, o Senhor Jesus ele não fica impassível, não fica indiferente ao sofrimento. O Senhor Jesus, ele se compadece do sofrimento, ele percebe o sofrimento, ele vê o sofrimento das pessoas e ele toma atitudes em relação ao sofrimento das pessoas. Quando, lá em Êxodo, é dito que Deus olhou do céu e se lembrou do seu povo, da escravidão que o seu povo vivia, essa expressão, ele se lembrou, não significa apenas você se lembrar que você tem um compromisso. Esse se lembrar aí é um lembrar seguido de uma atitude. Ele se lembrou e ele fez alguma coisa para resolver a questão do sofrimento. Ele libertou o seu povo daquele cativeiro tremendo que já durava cerca de 400 anos. E hoje acontece a mesma coisa. O Senhor Jesus, ele se lembra não apenas por se lembrar do seu sofrimento, você que está ouvindo, mas ele se lembra para fazer alguma coisa em relação a pôr um fim ao seu sofrimento. Glória a Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus que tem amor sobre essas causas que nos afligem, que nos entristecem, que nos perturbam na nossa caminhada. E Jesus se compadece, segundo o trecho, e o toma pela mão. E aí é o ponto que eu quero chegar. O Senhor Jesus toca naquele homem cego 2 vezes. Ele toca por 2 vezes naquele homem cego. A primeira vez ele toca para que os olhos dele eles sejam abertos. Na realidade, tem uma conotação espiritual profunda nesses 2 toques de Jesus. Então, a primeira vez ele toca para que os olhos daquele homem sejam abertos. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a 2ª carta dele aos Efésios, ele diz no capítulo 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que significa isso? Significa que Paulo está falando da morte espiritual. Ele está falando do afastamento entre Deus e os homens por causa do pecado. E ele está falando que essa condição, ela pode ultrapassar os limites dessa vida e se estender até a eternidade. Quando você lê no livro de João, no capítulo 12, no versículo 46, ele diz o seguinte: Eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então Deus, ele não ficou indiferente a essa condição de afastamento do homem. Vamos deixar para lá, vou deixar para lá, eles não querem saber dos meus caminhos, eu vou deixar para lá. Deus não fez isso. Ele providenciou um meio que passa por Jesus. Então é isso que a maioria das pessoas tem muita dificuldade de entender.
é que não adianta você ser um bom pai de família, você fazer muitas boas obras, você ser uma referência na sociedade, no seu trabalho e coisas desse tipo, coisas que dependem de você, que representam o seu esforço para se chegar a Deus, para ser aceito por Deus. Essas coisas são muito boas, mas do ponto de vista da questão do perdão do pecado e de ser aceito por Ele, elas não resolvem. Porque se elas resolvessem, não seria necessário que Jesus viesse, sofresse tanto como sofreu para resgatar o mundo dos seus pecados. Então é por isso que você vê constantemente até adesivos dizendo: só Jesus salva. Isso é uma realidade, é isso mesmo. Só Jesus pode salvar. Nenhuma obra, nenhuma ação humana pode resolver a questão da dívida que nós temos para com Deus. Essa dívida é caríssima e ela só pode ser paga por um justo, que foi o Senhor Jesus. Ainda em Atos, no capítulo 4, quando o apóstolo Pedro ele dá testemunho de Jesus diante dos principais da igreja em Jerusalém, ele diz que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. E o Senhor Jesus ainda no Evangelho de João ele diz: andai por um pouco, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, falando dele mesmo, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Esse é o primeiro toque, para que a pessoa tenha os seus olhos abertos e veja que o único caminho possível para a salvação é através da entrega ao Senhor Jesus, para que os pecados sejam perdoados e o nome dessa pessoa possa ser escrito no livro da vida. Mas existe um segundo toque. O segundo toque, ele representa a necessidade que nós temos de que o Senhor Jesus continue nos tocando continuamente, para que nós possamos ter uma percepção correta das coisas. Uma percepção correta para não ficarmos confundindo homens com árvores. Então essa percepção correta das coisas é o que nós chamamos o discernimento, para que nós tenhamos discernimento daquilo que aparece na nossa frente, para que possamos fazer as escolhas corretas, para que possamos enxergar corretamente as coisas como elas se apresentam. Nós sempre podemos incorrer em muitos erros de avaliação. Podemos incorrer em erros provocados por ensinos de homens mal intencionados, por ensinos de demônios, pelo engano do nosso coração. O profeta Jeremias, ele diz o seguinte, que enganoso é o coração e demasiadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então existe uma série de enganos que, à medida que nós trafegamos nessa vida, a gente pode incorrer, a gente pode cair. Então por isso nós precisamos do toque do Senhor Jesus continuamente, para aguçar a nossa visão, para aguçar nossa percepção, para nos dar discernimento de forma que façamos as escolhas corretas. Eu quero dar um exemplo para você. Você sabe o que significa discernir? Discernir significa você perceber claramente alguma coisa. Você diferenciar alguma coisa de outra com clareza. Isso é que é discernir. Há muito tempo atrás, chegou aqui no Brasil
um desenho animado. E esse desenho animado era totalmente diferente de tudo aquilo que existia. Então a ideia básica desse desenho era a seguinte: um grupo de seres de um outro planeta vinha, e aí eles encontravam no planeta que eles resolveram habitar inimigos. E o chefe desse grupo de pessoas que vinha, de heróis no caso que vinham, ele tinha uma espada que mostrava a ele o momento em que qualquer um do grupo dele se encontrava em perigo. E essa espada dava um sinal avisando que tinha alguém do grupo que se encontrava num perigo real. E ele falava a seguinte frase: espada, dai-me a visão além do alcance. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, discernimento é exatamente isso. É você ter a visão além do alcance, a visão além daquilo que a situação normal está apresentando para você. Você poder olhar e enxergar em profundidade aquilo que está acontecendo na sua frente. A visão além do alcance. Então, se você terminar esse período nessa quarta-feira, gravando isso, que o discernimento é a visão além do alcance, e se dispuser a pedir a Deus que te dê diariamente a visão além do alcance para tudo que acontece na sua frente, eu me dou por satisfeito. O objetivo dessa mensagem foi atingido. Então, o segundo ponto, o segundo toque de Jesus é para que você tenha a visão além do alcance, porque nós não vemos completamente as coisas. Quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre o amor, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz o seguinte lá no versículo 12: porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Então hoje você não sabe tudo, não vê tudo com clareza, mas vai chegar um dia em que todas as coisas que são razoavelmente percebidas serão percebidas com uma clareza total. Gostaria de terminar fazendo uma pergunta para você. Qual desses dois toques de Jesus você precisa na sua vida? Quem sabe você precisa até dos dois toques ao mesmo tempo. O toque para a salvação, primeiro toque para que você veja o caminho que o Senhor Jesus apresenta para você. E o segundo toque, o toque para que você tenha discernimento das coisas que aparecem na sua frente. Que Deus possa dar a você a humildade e o esclarecimento para que todas as coisas sejam mostradas a você de forma que você alcance a salvação e viva uma vida equilibrada, recebendo continuamente o toque do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra forte, abençoada, vinda de Deus diretamente a você, a nós. Este é o alimento para a nossa alma, a palavra de Deus. Que ela venha dar força para os que estão cansados, ânimo para os desanimados, esperança para aqueles que já perderam a esperança. Só há um Deus, Criador de todas as coisas, que pode resgatar a nossa alegria, a nossa esperança e nos dar a certeza de uma vitória eterna. É esse Deus, não tem outro Deus. Querendo ou não, crendo ou não, não importa, Ele é Deus, será sempre Deus. Só nos resta nos lançar na presença dEle, confiar nele, porque não tem outro caminho, não tem outra esperança. Que Deus te abençoe com mais essa palavra abençoada, com mais este programa de hoje. Estamos já chegando no finalzinho. E eu quero aqui saudar algumas pessoas aqui
Interessante que eu saí aqui, depois entrei lá na recepção e tem mais algumas pessoas participando com a gente aqui. Quero estar saudando aqui o irmão Humberto, meu amigo irmão Humberto, e a sua esposa Eliane Vaz, está dizendo aqui, Shalom, Adonai, amém, a paz do Senhor, meu irmão, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida naquele projeto do Senhor. O Senhor me colocou hoje, me mostrou hoje, fiquei muito feliz com o trabalho que você está fazendo aí, né, na sua igreja, nos cultos nos lares, que Deus abençoe. Inclusive, você que quiser um culto no seu lar, você pode ligar neste número 991 19 40 09. Nós temos aí a equipe aí, temos nosso irmão Paulo Santos, evangelista Paulo Santos, está em missões. Ele está fazendo esses cultos nos lares, levando, né, a palavra de Deus até os lares, levando esperança para você, às vezes que está aí, não tem às vezes força, às vezes até para ir para a igreja, e às vezes não é ainda um servo do Senhor, mas quer receber Jesus, quer receber a palavra. A nossa igreja vai até você, levando a palavra de Deus, através, né, do departamento de missões. Então fique aí, né, este aviso. Você pode ligar no 91 19 40 09. É o telefone do nosso programa Luz para o Mundo. Eu vou estar falando com você. Aleluia. Temos aqui, eu já falei, irmão Vaz, temos também a irmã Edna Lacerda Arantes, a nossa igreja, missionária, irmã Edna. Abraço, minha irmã, saudações para a senhora, toda a família. Temos também aqui a Alice, a minha filhinha, a Alice, está ali também ligadinha. Eu fui ali fora, pai, o senhor falou de mim aí, me pulou. É porque às vezes a gente abre aqui e não sai na hora, filha, né? Mas está sempre participando com a gente aí. Eu quero ver depois é o Davi e o Vinícius participando, né? Tô de olho, viu? E temos aqui irmão Rubens Brandão, irmão Anderson, a paz do Senhor. Deus abençoe o programa. Estou aqui na Bahia. Irmão Rubens Brandão tem participado com a gente aí. Obrigado, meu irmão, pela audiência aí, por estar conosco aqui participando. Deus abençoe ricamente a sua vida, toda a sua família. É um prazer muito grande ter o senhor com a gente. E eu creio que o senhor já está sendo abençoado aí com o programa Luz para o Mundo. E divulgue aí. Se você tem participado com a gente, está participando e tem sido bênção para a sua vida, abençoe as vidas também, distribuindo os links, falando do programa, e assim você vai estar sendo também luz para o mundo, levando a luz para o mundo através deste programa, anunciando este programa, compartilhando aí, né, os links. Temos também a irmã Cléo lá do nosso condomínio, onde eu moro, minha vizinha, a pastora Cléo, está dizendo, Deus abençoe, que maravilha, levando a palavra através das ondas da rádio a todo o povo. Abraço, irmã Cléo, para a senhora aí, para o irmão também que está aí participando, o irmão diácono, o Márcio, né? O Márcio é um diácono também ali, congrega ali na igreja do Ministério de Anápolis, meus vizinhos ali, mora ali no meu condomínio. Irmã Peonice, um abraço para a senhora, para toda a família, irmão Márcio, obrigado por estar conosco aí, participando ao vivo aí, que Deus os abençoe, e vamos estar orando pela senhora durante a semana, né, aquela causa da senhora aí, as operações, a senhora vai fazer nos joelhos, né, que Deus vai dar a vitória para a senhora em nome de Jesus, nós cremos assim, e vamos já estar encerrando, então o tempo foi, e eu sempre gosto de terminar com um louvor no final. E aí peço o Jorge aí, o nosso amigo aqui, que está aí, né, se for possível, né, passar aquele louvor aí, aquele finalzinho aí, o Tony. E já quero passar rapidamente para vocês, dar aquela saudação rapidinho aí, 10 segundos. Muito obrigado mais uma vez, permaneça com o Senhor Jesus durante o restante dessa semana e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Amém. Deus continue abençoando cada um dos irmãos, com a graça, com a misericórdia, com a sua presença. Deus abençoe. Amém. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Guará FM